Vamos dar início à nossa lição da Escola Bíblica Dominical e vamos começar com uma palavra de oração. Não sei se alguém quer voluntariar para nos dirigir numa palavra de oração, se faz favor. Amém, obrigado. Hoje o título da nossa lição é Sujeitem-se uns aos outros. Este título é um título também que vem espelhando a revista que nós temos estado a estudar praticamente há 5 semanas. Essa já é a 6ª lição, que tem a ver com uns aos outros. E nós começamos com a introdução à mutualidade. Depois, na 2ª lição, falamos sobre amem-se uns aos outros. Depois, a 3ª lição, acolham uns aos outros. Depois, a 4ª lição, saúdem uns aos outros. E na semana passada, estudamos cuidem uns dos outros. Hoje vamos falar de sujeitar-se uns aos outros. E esta ideia de sujeição vai nos levar também a tentar explorar as várias facetas, dimensões e ângulos da nossa vida espiritual. Nós sabemos que a sujeição é uma prática que deve fazer parte do cardápio de qualquer cristão, de qualquer filho de Deus. Mas queria brevemente ouvir da vossa justiça, antes de propriamente começar a explorar em detalhes esta lição, de saber da vossa justiça quais são os motivos que fazem com que nos dias de hoje as pessoas têm dificuldades para se sujeitarem uns aos outros. Se calhar, ainda antes de responder essa pergunta, é tentar saber se nós vivemos num mundo de sujeição ou não. E em caso negativo, quais são os fatores que condicionam, para a vossa resposta, quer seja positiva ou negativa. Sintam-se à vontade para poderem participar. Se não participarem também vão ficar mais como espectadores ao longo desta lição, o que também torna o estudo mais monótono. Por isso, apelava, a vossa participação e o que é que acham, o que é que têm a dizer em relação a essa questão de sujeição. Se as pessoas têm a predisposição para se sujeitarem-se uns aos outros, sim ou não, e em caso da resposta, explicar, fundamentar a vossa resposta. Mas de uma forma muito breve, muito concisa e muito abreviada. Desde logo dizer que, quando nós pensamos na ideia de sujeição, há alguns pressupostos que devemos ter em atenção, em primeiro lugar. E estes pressupostos levam-nos a sermos sujeitos, a sermos submissos, como a não sermos sujeitos ou a não sermos submissos. Se nós não respeitamos estes pressupostos, ou se temos em atenção estes pressupostos, quer seja de uma perspectiva positiva, quer seja de uma perspectiva negativa, obviamente que isso vai depois desencadear aquilo que é a nossa postura em relação à sujeição. Desde logo, se uma pessoa é arrogante, essa pessoa vai ter grandes dificuldades de submeter, de estar sujeito. Se uma pessoa acha que ele é superior aos outros, obviamente que essa pessoa vai ter grandes dificuldades de submeter ou de sujeitar os outros também. Da mesma forma, estou a ver isso numa perspectiva negativa. Obviamente, se uma pessoa acha que ele sabe mais do que os outros ou que tem proeminência do que os outros, vai ter dificuldades de submeter. Se uma pessoa é soberba, é orgulhoso, é vaidoso, acha-se superiores aos outros, essa pessoa vai ter dificuldades de sujeitar e de submeter. Agora, é verdade também, se uma pessoa é humilde, obviamente que tem mais predisposição para poder submeter, para poder sujeitar. Se uma pessoa é simples, se uma pessoa olha para os outros, já nem digo superiores a ele próprio, mas de uma forma igual,
embora a Bíblia ensina-nos para nós olharmos os outros como superiores a nós mesmos, essa pessoa vai ter uma outra abordagem de encarar a sujeição. A verdade é que nós vivemos num mundo em que as pessoas andam inflamadas no seu ego, tendo em conta o individualismo, o narcisismo e as vaidades por aí fora. Isso acaba por criar conflitos. E esses conflitos geram a ideia de não sujeição. E a palavra de Deus demonstra-nos em todas as facetas, em todos os ângulos, em todos os tipos de relacionamentos que nós vamos ver, que para as coisas fruírem da melhor forma, é preciso haver ideia de sujeição. Só havendo sujeição, das pessoas submeterem uns aos outros, que há condições propícias para, enfim, levar a bom porto qualquer iniciativa, qualquer projeto, qualquer relacionamento, qualquer tipo de convivência. Se não houver ideia de sujeição, se cada um acha que ele é superior ao outro, que não tem que ceder, obviamente que vai ter muitos problemas, porque a ideia de sujeitar também é a ideia de ceder, é a ideia de obediência, é a ideia de descontar, é a ideia de dar primazia. Isso que faz com que nós acabamos por sujeitar uns aos outros. Mas de forma muito rápida aqui, a nossa lição da escola dominical, eu vou tentar desenvolver essa lição em vários ângulos dos nossos relacionamentos. Convido-vos a abrirem comigo a carta epístola de 1 Pedro, no capítulo 2, e nós vamos explorar as várias dimensões dos relacionamentos que envolvem a sujeição. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11 e seguintes, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro vai lançar no sentido de exortar os crentes para encarar com naturalidade a ideia de sujeição. Mas como eu disse, a ideia de sujeição, numa perspectiva positiva para ser correspondida, vem alguns pressupostos, que é a humildade, que é a obediência, que é a cedência, que é dar primazia ao outro, que é respeitar o outro, que é compreender o outro. Só tendo em atenção estes pressupostos que nós temos um espírito voluntarioso para podermos submeter. Caso contrário, isso nunca vai acontecer. Mas nós vemos aqui nas próprias relações, das dimensões da sujeição, o apóstolo Pedro começa logo a incentivar os crentes a estarem sujeitos à autoridade. Nós já vemos essa lição em outros contextos, a partir do versículo 11 e seguintes, ele vai instar os crentes a serem submissos à autoridade, porque toda a autoridade vem de Deus, Deus que instaurou a autoridade. Da mesma forma como Deus instaurou o matrimônio, Deus instaurou também as autoridades para zelar pelo nosso próprio bem. Logo, esta ideia do crente estar submisso às autoridades é também uma forma de obediência a Deus. Logo, essa ideia remete-nos nos versículos 11 e seguinte, e sobretudo mais no versículo 13, diz: por causa do Senhor, na minha versão, obedeçam toda a autoridade humana, a começar ao rei, por ser a maior autoridade, aos governadores escolhidos por ele, para castigarem os criminosos e louvarem os que fazem o bem. Pois Deus quer que praticam o bem, para assim fazerem calar os ignorantes e insensatos. Comportem-se como pessoas livres e não usem a liberdade como uma desculpa para fazerem o mal, mas para servirem a Deus. Respeitem toda a gente, amem os irmãos na fé, tenham temor a Deus, respeitem o rei. Ou seja, ele vai aqui exortar nessa perspectiva da obediência às autoridades. E essa ideia da obediência às autoridades faz com que um crente não seja anarquista, não seja subversivo, não seja, enfim, desobedientes para com as leis que vão ser emanadas. E essa postura de obediência ao Estado leva-nos com que também nós cooperemos com o Estado, com as autoridades, para, enfim, fazer o fim que é o fim comum, porque eles, em última instância, zelam pelo bem comum.
Mas atenção, como eu disse, em outras ocasiões, a obediência ao Estado não é uma obediência cega. Nós não podemos obedecer ao Estado quando põe em causa as nossas convicções cristãs, os ditames da palavra de Deus, a orientação bíblica. Porque, como o autor sagrado vai dizer noutros contextos, mais importante é obedecer a Deus do que a homens. Quando a lei dos homens quer impor a lei de Deus ou sobrepor a lei de Deus, nós somos convocados a usar aqui, enfim, objeção de consciência e não aceitar e opor essas próprias imposições. Mas nós vemos aqui respeitar as autoridades. Isso é um mandamento que todo cristão tem que ter. Logo, para isso, é preciso haver espírito voluntarioso para poder, enfim, ser sujeito às autoridades. Neste caso, pagar os impostos, cumprir a justiça e ser, enfim, aquilo que se espera, que as leis vão convergindo, que as pessoas sejam. Mas não é só nesta dimensão também que ele vai noutra dimensão de os crentes sujeitarem-se no âmbito laboral. Nomeadamente, se nós vemos no versículo 18, empregados sejam submissos aos vossos patrões com todo o respeito. Mas atenção, não só aos bons e compreensivos, mas também aos mais severos. Ou seja, mesmo aqueles empregados que são carrascos, que são maus, o crente deve obediência a esses mesmos, enfim, empregados. Porque, com efeito, é um privilégio ter de suportar contrariedades por causa das vossas convicções religiosas, sofrendo injustamente. Ou seja, essa ideia de sujeição no âmbito laboral, mesmo para aqueles que são chefes, patrões, carrascos, quer dizer, o crente tem que encarar o sofrimento como sendo também uma forma de dar testemunho. Pronto, nós sabemos que há casos, limites, desde que não vai criar também ruptura numa perspectiva da harmonia da pessoa, sobretudo não cair num esgotamento que pode levar a outras situações, mas estamos a falar que o cristão tem que ser uma pessoa que colabora com os seus superiores hierárquicos e nem tem uma postura de desafiar. Porque nós sabemos as pessoas que normalmente não são sujeitas, não têm ideia de sujeição, essas pessoas gostam sempre de afrontar as próprias autoridades em todas as dimensões. Mas nós vemos aqui que é preciso também os empregados, enfim, ser submissos aos seus patrões, quer seja aqueles que são bonzinhos como não. Mas depois dessa dimensão de sujeição, ele vai mostrar um modelo no seguimento destes versículos, de mostrar que para isso que nós fomos chamados, porque também o Senhor Jesus Cristo sofreu injustamente. Jesus Cristo é o modelo dos crentes para encararem o sofrimento com fé e dar testemunho neste contexto de dificuldades. Porque nós sabemos também que a sujeição envolve renunciar àquilo que pode ser cômodo para nós, para poder, enfim, entre aspas, agradar o outro. Logo, isso faz com que nós também sofremos um pouco nesta cedência. Porque se nós não cedermos, se nós queremos expor as nossas convicções, as nossas mundividências, as nossas opiniões, aquilo que pensamos, obviamente que isso vai criar atrito, vai haver confusão e não vai haver clima saudável. Pronto. Essa é a perspectiva que o autor sagrado mostra, mas sobretudo apontando como modelo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo dispôs-se na sua humildade para poder sofrer, para enfim cumprir a vontade de Deus. Logo, Jesus Cristo é o nosso modelo supremo de sujeição. Mas depois de falar da questão das autoridades, dos governos e também numa perspectiva laboral, nós passamos por uma outra situação aqui de sujeição no âmbito familiar. E aqui é que tudo começa, porque se as pessoas no contexto familiar não têm a ideia de sujeição, não interiorizam a ideia de sujeição, nós quando falamos aqui de sujeição estamos a falar também de uma ideia de própria obediência, ser obediente. Aqui a pessoa vai ter muitos problemas, porque tudo começa na família. E logo daí que nós vamos demorar o nosso estudo aqui no capítulo 3. Porque aqui ele fala aqui, desde logo, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos,
Desse modo, mesmo se alguns deles não creem na mensagem de Deus, hão de ser conquistados para a fé pelo vosso procedimento. Desde logo ele começa aqui no âmbito familiar. Podíamos começar a pensar se calhar era melhor direcionar para o homem. Mas ele começou com as mulheres, tendo em conta a própria fragilidade naquele contexto social e cultural daqueles tempos. Ele vai começar com as mulheres. Para quê? A ideia das mulheres serem submissas aos vossos próprios maridos. Normalmente os homens gostam dessa expressão, sobretudo aqueles que são casados. Mas essa passagem tem sido uma passagem objeto de contradições e contrariedades ao longo da história do cristianismo, sobretudo com o surgimento dos movimentos feminismo e mais precisamente do neofeminismo. Essa questão, enfim, acabou por gerar mal-entendidos no alcance teológico e também teológico dessa passagem bíblica. Mas desde logo aqui nós vemos que o apóstolo Pedro foi aqui de uma forma muito categórica, muito peremptória, muito claro: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E toda a mulher cristã deve ser sujeita ao seu próprio marido. Independentemente, quando nós falamos numa situação objetiva, de a mulher estar numa situação mais vantajosa do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da afirmação social, a mulher tem sempre que, enfim, sujeitar ao seu próprio marido. Porque a ideia de sujeição não tem a ver com a posição. Nós não sujeitamos porque quem nós estamos a sujeitar tem uma posição superior a nós. Não. Nós sujeitamos mesmo aqueles que nós objetivamente estamos numa situação favorável. Mas se repararem, numa dimensão cristã, nós somos chamados a sujeitar-nos uns aos outros. E essa ideia de sujeitar-nos uns aos outros é dos crentes em geral, dos pastores sujeitarem os próprios, enfim, as próprias ovelhas, como as ovelhas também sujeitarem ao próprio pastor, dos irmãos sujeitarem uns aos outros, do professor da escola dominical sujeitar os alunos que está a ministrar e também aqueles que estão a ser ministrados sujeitar ao professor, do líder de louvor sujeitar as outras irmãos ou irmãs e vice-versa. A ideia de sujeição cristã é transversal. Mas por quê? Porque o cristão tem que olhar para o outro como superior a si mesmo. Se uma pessoa olha para o outro como superior a si mesmo, não vai ter essas dificuldades de se sujeitar. Nós sabemos que na perspectiva do mundo não é assim. O mundo, quem sujeita é quem está numa posição de desvantagem, numa posição inferior, numa posição de subalternidade. Mas na dimensão cristã não é assim. Na dimensão cristã, aqueles, inclusive, objetivamente, que têm uma posição mais de proeminência, devem até dar exemplo. Porque Jesus Cristo era Deus e é Deus e vai ser sempre Deus. Mas o que é que fez? Ele humilhou-se, foi servo e serviu até ao fim da sua vida. Ora, se Jesus, que é um proemene, Jesus que é por excelência acima de tudo e todos, e fez isso, por isso o nosso modelo é Jesus. Esta é a razão pela qual nós, na dimensão espiritual, mesmo quando nós estamos a trabalhar, se vemos uma pessoa que está a limpar o chão ou que está no posto de segurança, qualquer pessoa, nós sempre temos que dar respeito. Nós temos que considerar as pessoas, nós temos que valorizar as pessoas, nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que dar atenção às pessoas, independentemente daquilo que são os seus estatutos, a sua afirmação ou posses que têm, da proveniência que vem, etc, etc. Nós sabemos que na dimensão do mundo não é assim. Os que são mais, enfim, privilegiados, são mais, enfim, destacados e são mais honrados. Mas nós temos que honrar a todos. Ora, se nós saímos dessa dimensão de relacionamento, quer seja com os nossos irmãos, como numa perspectiva no mundo, nós entramos agora aqui na dimensão familiar. A mulher deve ser sujeita ao seu próprio marido, porque essa ideia de sujeição ao seu próprio marido já é uma bitola, é um exemplo daquilo também que tem que ser a relação com os seus próprios irmãos na fé.
Logo, se ele já encara os seus irmãos na fé como superior a ela mesma, não vai ter dificuldades em submeter. Independentemente daquilo que é o caráter do homem, aquilo que é a postura do homem, mas a mulher é chamada a ser submissa ao seu próprio marido. Pronto. Desse modo, mesmo se alguns deles não creem na mensagem de Deus, está a falar de homens, no contexto que homens que às vezes podem não ser crentes, porque pode acontecer a mulher depois converter o homem a não ser crente, e depois diz assim, mesmo se alguns deles não creem na mensagem de Deus, hão de ser conquistados para a fé, pelo vosso procedimento. Estão a perceber? Quer dizer, a ideia de sujeição cria também uma ideia de apaziguamento. Porque as pessoas às vezes entram em conflitualidade, entram em choques, porque cada um quer impor o seu ego. Mas se um é orgulhoso e vem com a sua jactância, se o outro ignorá-lo, se o outro, inclusive, não lhe responder na mesma moeda, se calhar até vai pensar duas vezes e vai arrepender-se, não é? Aliás, isso não é só no âmbito familiar. Mesmo relacionamentos, enfim, entre pessoas que vamos tendo, até secular, se a pessoa vem com a sua arrogância de querer nos humilhar, se nós ignorarmos essa pessoa própria vai sentir vergonha, está a perceber? Vai sentir vergonha e vai até depois pedir perdão. E nós já temos casos assim, a pessoa até reconhece e pede perdão. Mas no âmbito matrimonial, a mulher deve. Mas nós sabemos que nos dias de hoje, por causa da emancipação feminina, por causa de um falso neofeminismo, quer dizer que veio pôr em causa determinados tipos de posições que havia no âmbito matrimonial, que as mulheres hoje em dia não estão predispostas a sujeitarem-se. E, inclusive, não aceitam o domínio do homem no lar. Porque nós sabemos aquilo que os romanos diziam, bonus patria família, o homem tinha essa proeminência no lar. Por quê? Porque também a mulher era dependente, a mulher não trabalhava, não tinha poder econômico, não tinha coisa. Mas, com o feminismo, sobretudo o neofeminismo, hoje em dia as mulheres estudam, as mulheres trabalham, as mulheres até podem ter posições mais vantajosas do que o seu próprio marido. Agora, aí que nós vemos, quando a pessoa vai crescendo, aí que nós vemos se essa pessoa tem capacidade de poder humilhar. Porque se uma pessoa está numa situação de, entre aspas, inferioridade, nós não vamos poder saber o bem ou bem. Mas quando está numa posição de destaque, numa posição social confortável, é aí que nós vamos ver. Por isso é muito fácil, costuma-se dizer, dá poder a uma pessoa, tu vais perceber o seu verdadeiro caráter. Como é que nós percebemos o seu verdadeiro caráter? Da forma como lida com os outros que estão sob a sua alçada. Todos nós aqui trabalhamos, não estamos todos casados, alguns são casados, outros não, mas nós conseguimos perceber essas situações. Mas a mulher, independentemente de ser uma empresária bem-sucedida, ou de ser um governante, ou de ser ministro, ou até de ser primeiro-ministro, ou até de ser presidente da República, essa mulher tem sempre que, enfim, submeter ao seu próprio marido. Porque essa ideia de submissão é a ideia de respeito e consideração. Nós sabemos, se uma pessoa casa com uma mulher que é uma empresária bem-sucedida, sabe que do ponto de vista social tem uma mulher que tem mais vantagem, que ganha mais do que ele, tem uma posição social. O homem próprio sabe isso, as pessoas sabem. A mulher não precisa humilhar o seu próprio marido por causa da sua posição, por causa das suas vantagens. Não precisa. Porque se está a fazer isso, está a fazer aquilo que é comum no meio do mundo. Pronto. Logo, a mulher tem que sujeitar. Mas como eu disse, com o feminismo, neofeminismo, passou uma ideia que ninguém tem que estar submisso a ninguém. A mulher não tem que sujeitar ao marido. Logo, nós vemos que às vezes no lar não se sabe quem é que é o chefe da família. Quem é que é, enfim, neste caso, o orientador da família. Porque se falarem com as pessoas que não são crentes, espero que essa questão não seja problema aqui no nosso meio, mas acredita que há crentes já também não aceitam isso. Nessa ideia de emancipação, não tenho que tolerar ninguém, não tenho que sujeitar. E há pessoas que são insubmissas.
Por quê? Porque acham que já são estudadas, já são formadas, já têm poder, já sabem, até já são teólogos, já conseguem interpretar e põem em causa todos esses versículos que nós estamos a fazer. Mas pronto, por causa desse feminismo, ou neofeminismo, que faz com que a ideia de emancipação, falava-se de emancipação, mas hoje em dia já o neofeminismo não fala tanto de emancipação, porque acham que emancipação só por si não liberta completamente a mulher, mas sim a ideia de empoderamento. Porque esse empoderamento que vai desdobrando-se em empoderamento financeiro, empoderamento sexual e empoderamento, neste caso, afetivo. Pronto, que vai desdobrando em vários tipos de empoderamentos. Mas nós vemos aqui que a mulher, independentemente do seu estatuto, da sua formação, das suas qualificações, da sua integração, da sua educação, deve sempre estar sujeito ao seu próprio marido. E essa ideia de sujeitar o seu marido é uma ideia de, enfim, obediência, uma ideia de respeito, uma ideia de consideração, etc, etc. Pronto. Mas ele vai dando esse exemplo. Para quê? Para mostrar que essa conduta a mulher vai se evidenciando. Mas não fica só por aí. A mulher não é preciso falarem, pois eles darão conta da vossa conduta modesta e respeitosa. E depois no versículo 3, não procurem a beleza exterior, pelo arranjo do cabelo, joias de ouros e belos vestidos, mas que a vossa beleza esteja no interior do coração, beleza que não passa e que consiste no espírito de modestia e mansidão. Essa é a beleza que tem maior valor diante de Deus. Era assim que outrora as santas mulheres que esperavam em Deus procuravam ser belas. Reparem, eram submissas aos seus maridos. Assim foi a Sara, que obedecia a Abrão e o tratava por senhor. Ou seja, nós vemos aqui as qualidades que a mulher deve procurar incorporar na sua vivência. A mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. Mas não só isso, a mulher tem que procurar aquela beleza que é beleza interior, não aquela beleza superficial que se vai consubstanciando no arranjo do cabelo, em joias de ouro e em belos vestidos, mas que a beleza esteja no interior do coração, beleza que não passa e que consiste no espírito de modestia e mansidão. Esse espírito de modestia e mansidão é que leva o respeito, é que leva a sujeição, é que leva a humildade, é que proporciona uma boa convivência. Porque se a mulher não tem isso, essa mulher vai ter muitas dificuldades de relacionar. Aliás, esta é a razão pela qual nós costumamos ver, às vezes vai surgindo, que as mulheres cada vez mais estudadas, muitas andam numa vida saturada, solteiras, não têm parceiros e vivem solitárias. Porquê? Porque acham que não vão, enfim, ceder e acham que já são tudo e tem que ser centro, etc, etc. Porquê? Porque ficam a investir naquilo que não é o essencial. Mas nós vemos aqui, esse arranjo exterior, também não vamos ser, enfim, levar isso à letra. Porque ela, quando fala aqui, não é descuidado. A mulher tem que cuidar, acima de tudo, da beleza interior. É claro que essa beleza interior vai refletir na sua beleza exterior. Se uma mulher é bem educada, uma mulher que sabe respeitar, que sabe estar, que sabe comportar, que é humilde, essas qualidades evidencia naturalmente. Não propriamente pelo seu traje, pela sua maquilhagem, pelos seus penteados, etc, etc. Isto não quer dizer que a mulher não pode fazer essas coisas. Aqui também não fala de desleixo, porque uma mulher, uma senhora, como se costuma dizer, tem que saber estar, e a ideia de estar envolve também a ideia de se apresentar bem. Mas atenção, não é por vaidade. Repare, não é para ser gananciosa e muito menos ser, enfim, espalhafatosa ou ao ponto de, enfim, exagerar-se. Não, porque não é o centro dessas situações. Mas tem que haver algum cuidado. Se repararem, a mulher virtuosa, ela é elogiada pelas suas qualidades humano-espirituais. Mas nós era uma mulher também que vestia bem. Ela usava os panos, que eram panos, enfim,
panos até caros em determinadas situações. E vestia muito bem, e apresentava muito bem. Não vamos agora aqui estar a defender, como às vezes alguns de forma radical e inoportuna, diz que a mulher não tem que cuidar do seu aspecto físico, da sua autoestima e por aí fora. Há aquelas coisas, mas desde que não seja de uma forma exagerada, de uma forma que vai, enfim, consubstanciando noutras coisas de vaidades, de luxos exagerados e de promiscuidade ou vulgaridade, etc, etc. Mas, naturalmente, uma pessoa bem apresentada, como as irmãs agora estão aqui, quer dizer, isso aí não fica mal a ninguém. Pronto. Uma mulher virtuosa, uma mulher cristã, isso que se espera, sabe se comportar e sabe estar e sabe os contextos em que está envolvido. Mas nós tem que seguir o exemplo das mulheres como a Sara, que chamava o Abraão tipo senhor. E eles davam-se muito bem. Mas, como eu disse que a mulher tem que estar sujeita, mas essa sujeição é uma sujeição também que vem da derivação do contexto do próprio lar. E aqui o apóstolo Pedro vai também falar dos maridos, falar do papel do marido, de falar daquilo que é o homem. E qual é o papel do homem? O papel do homem, neste caso, o homem, maridos, repara, saibam igualmente viver com as vossas esposas, tratando-as com amabilidade, tendo em conta a sua natureza feminina. Desde logo, o marido tem que estar à altura também da sua mulher. E esta ideia de estar à altura da sua mulher envolve que o marido seja um homem capacitado para poder perceber as sensibilidades femininas. É preciso compreender isso. Logo, e isso envolve discernimento, porque o homem não atua da mesma forma com a mulher. A cabeça da mulher não é igual à cabeça do homem, nem a cabeça do homem não é igual à cabeça da mulher, senão seríamos todos iguais. Embora o feminismo tente passar essa ideia, mas nós somos diferentes. Logo, cabe ao homem ter a sensibilidade de poder, enfim, compreender essas particularidades da mulher. Porque a mulher, sobretudo, espera de um homem que a proteja. A visão que a mulher idealiza num homem é a ideia de proteção. E essa proteção também envolve estabilidade. E que vai desdobrando na estabilidade financeira, estabilidade emocional e estabilidade próprio dentro do lar. Logo, o homem não pode ser um desequilibrado. E também não pode ter um espírito de arrogância. Porque o que é que vai acontecer? Ele vai desregular tudo em casa. E o cenário vai ser muito difícil de convivência. Esta é a razão pela qual o homem, como diz aqui muito claramente o autor sagrado, maridos, saibam igualmente viver com as vossas esposas. A verdade é que muitos homens ficam aquém deste legado, não sabem viver com as suas mulheres. Porque acham que a ideia de sujeição é uma sujeição cega, mas sujeição não é cega. Quer dizer, a mulher não pode sujeitar quando não há amor, quando não há proteção, quando não há carinho, quando o homem não preocupa com a sua mulher. Mas como é que uma pessoa, quer dizer, vai esperar sujeição? Porque a ideia de sujeição, atenção, se repararem, esse é um mandamento que vem desde a sequência. Deus é cabeça de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é cabeça da igreja. E o homem é cabeça da mulher. Mas o que é que Deus, se nós vemos, por exemplo, a começar com Deus e Jesus, Jesus deu a sua vida pela sua própria igreja. Quer dizer, amou a igreja ao ponto de dar a sua vida pela própria igreja. Esse amor é um amor incondicional. É um amor que ultrapassa. Quer dizer, quando nós amamos a pessoa, mesmo que não chegamos a este ponto de dar a nossa vida a essa pessoa, obviamente que essa pessoa também não vai ter dificuldade de submeter, de sujeitar. Aliás, qualquer pessoa, quer seja homem ou mulher, ninguém tem problemas em sujeitar quando há amor. Se o homem trata bem a mulher não vai ter dificuldades de sujeitar, podem crer isso. Mas a mulher precisa olhar num homem, esse que é um protetor, que é um homem de família, que é um homem que preocupa com a família, que é um homem que consegue mostrar amor à sua própria
família, neste caso, e começando com a sua própria mulher. E o amor não é um conceito de, enfim, proclamações. Nós vivemos num mundo onde as pessoas proclamam muito o amor, fazer dedicatórias do amor. Obviamente que isso é importante, mas isso não é mais importante, porque amor é um ato de vivência. Um homem não precisa dizer à sua mulher, eu te amo, embora as mulheres gostem de ouvir isso, é verdade, mas o que é que serve uma pessoa estar ali a dizer, a fazer declarações amorosas nas redes sociais, se não respeita a sua própria mulher em casa, se não a trata com aquilo que proclama? Quer dizer, é preferível até nem dizer isto, mas porque a pessoa, o amor é vivência. Nós sabemos que as pessoas nos amam da forma como nos tratam. Logo, os maridos têm que estar à altura deste desafio. Saibam igualmente viver com as vossas esposas. Mas há muitos maridos que são autoritários, egoístas, individualistas e dominadores. Esse cenário é cenário de terror. Esse cenário é um cenário que a mulher não pode ter paz. Não pode viver, e nem a mulher é chamada para viver nesse contexto de terror. Por quê? Porque não é um cenário saudável. E o homem tem que ter essa capacidade de poder, enfim, conviver com as suas esposas, conhecendo a sua particularidade, porque tratando-as com amabilidade. Quando tratamos uma pessoa com amabilidade, é tratar a pessoa com amor, com carinho, com atenção, com cuidado. E quando isso acontece, vocês não vão discordar comigo, a mulher, por mais que seja até mal educada, não vai ter problemas de submeter. Acreditam que eu estou-vos a dizer. Embora ainda não sou casado, naturalmente, podem depois questionar essa minha afirmação, mas eu estou a falar com a sabedoria divina, naturalmente. Repara, o que eu estou a falar, não estou a falar aquilo que é verdade bíblica. Isso aí não é aquilo que eu penso, não é a minha tese, isso é tese bíblica. Mas se repararem aqui, sabem igualmente viver com as vossas esposas, tratando-as com amabilidade, tendo em conta a sua natureza feminina. Quando fala da natureza feminina aqui, noutras versões, o que é que a versão Freira diz ali, a última parte do versículo 7? Mais frágil, usa a expressão mais frágil. A ideia de mais frágil aqui está a falar de uma perspectiva não de intelectualidade e muito menos da função. Está a falar da natureza humana. Nós sabemos que a mulher é mais frágil comparativamente ao homem. E o homem tem que proteger a sua mulher, sobretudo poupando-lhe de situações desgastantes. E isso envolve cooperação em casa, cooperação nos próprios trabalhos, porque isso tudo é demonstração de cuidado e amor. Repara, se uma mulher trabalha, o homem ajuda a mulher, vai facilitar a vida da sua mulher. E isso também é uma forma de demonstração de amor. O amor é nas pequenas coisas, aliviar a carga do outro. Diz assim, olha, hoje não precisa fazer nada. Olha, já fiz tudo. As mulheres gostam disso. Olha, já fiz. Está a perceber? Ficava à espera que a mulher tem que dizer, olha, tem que tirar carne para descongelar, tem que fazer aquilo, tem que limpar, tem que tratar a casa de banho. Quer dizer, um homem sensato, quer dizer, não tem que esperar isso. Porque essas coisas dão trabalho. Se a mulher está a trabalhar, o homem se chega, imagina a mulher está a trabalhar, chega, porque as mulheres se preocupam com esses pormenores, de casa de banho e comida, ou tirar lá a carne já e avança. Se a mulher chega, fica feliz, nota que esse homem está a colaborar. Agora, se o homem não faz isso tudo, quer dizer, isso é complicado. Isso é muito complicado. A mulher ainda vai chamando a atenção, mas depois vai esgotando. Porque essa pessoa não colabora. E depois vai só dizer que a mulher tem que ser submissa. A submissão, como eu disse, nós somos chamados a submeter às autoridades, mas atenção, não no autoritarismo. Quando essas coisas põem, nós somos chamados a rejeitar a arbitrariedade, essas imposições. Logo, o marido tem que ter essa capacidade, tratando-as com amabilidade, tendo em conta a sua natureza feminina. Proteção. E essa ideia de proteção, a mulher vislumbra no homem a ideia de proteção. E esta é a razão pela qual também o homem tem que ser provedor. O homem que zela, que protege, que cuida, que ama. Que a mulher sabe que pode confiar, que sabe que pode descansar, que sabe que pode ter, enfim, esperança. Mas se repararem só, ele diz, amem-se, nesta sequência que ele vai falando, tratando-as com amabilidade, tendo em conta a sua natureza feminina. Respeitem-nas, pois têm parte convosco no privilégio da vida eterna. Respeitem-nas. E isso tudo tem um dos pressupostos, que é a ideia de respeito. Repara, quando não há respeito,
tudo o que nós estamos a falar não faz qualquer tipo de sentido. Qualquer relacionamento que não é pautado pelo respeito, isso vai degenerar em quê? Em ofensas e até em casos graves, bullying e agressões, e até casos que vão chegando, às vezes, de pessoas matarem-se uns aos outros. Porque não há respeito, não há consideração, não há isto que nós podemos dizer da sã convivência. Dos pilares são indispensáveis. Mas reparem só, ele diz aqui claramente, respeitem-nas. E essa ideia de respeitar a mulher não tem que ser contrapartida. O homem tem que amar a sua mulher de forma incondicional. Por quê? Porque é isto que Cristo fez à sua igreja. Não vai dizer, eu amo, mas ela também. Não. Tem que amar incondicionalmente, como os pais amam os filhos de forma incondicional. Os pais amam os filhos, não é porque os filhos comportam às vezes bem, ou os filhos são... Não, mas independentemente disso, os pais amam, sempre podem contar com esse amor. Como Deus também nos ama. E o marido tem que amar a sua mulher ao ponto de predispor para dar a sua vida, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, nessas considerações. Mas depois diz aqui de forma muito clara, de forma muito peremptória, respeitem-nas, pois têm parte convosco no privilégio da vida eterna. Procedam assim para nada perturbar as vossas orações. Reparem aqui essa questão. Se não houver sã convivência, se não houver respeito, se houver conflitos, permanentes conflitos, obviamente que aqui isso vai afetar a vida espiritual e não vai ter esse lar, esse casal não vai ser abençoado. Não vai. Por quê? Porque a oração vai ser afetada e não vai chegar diante de Deus. Nós sabemos próprio também, casais conflituosos também não têm condições para estarem a orar e muito menos para ter um ambiente de culto no lar. Porque se estão sempre chateados, se estão sempre a agredirem-se uns aos outros, quer dizer, é completamente impossível criar esse ambiente. Logo, o que é que isso faz? Isso faz com que um afastamento, não só entre eles, como também numa dimensão espiritual. Mas diz aqui, declara, procedam assim para nada perturbar as vossas orações. E coisas que perturbam a oração dos casais é esses problemas, essa falta de respeito, falta de submissão, falta de obediência, falta de compreensão, falta de amor. Isso tudo contribui para, enfim, perturbar o lar e perturbar a dinâmica da vida espiritual. Mas nós vemos que tanto os homens como as mulheres, tanto os maridos como as esposas, são chamados ao fim ao todo para se submeterem uns aos outros. Nós somos chamados a submetermos-nos uns aos outros. Não sermos machistas ao ponto de achar que as nossas mulheres têm que submeter-nos a todo custo. Mas também não sermos feministas ao ponto de achar que nós não temos que submeter os nossos maridos. É preciso aqui um ponto de equilíbrio, porque a virtude está no equilíbrio para poder as coisas poderem, enfim, funcionar. Se nós formos no capítulo 6, a ideia de submissão também é transversal aos próprios filhos, como o apóstolo Paulo vai dizer em capítulo 6 de Efésios: filhos, em nome da vossa fé no Senhor, obedeçam os vossos pais, pois assim é que deve ser. O primeiro dos mandamentos acompanhado de uma promessa é: honra o teu pai e a tua mãe. E a promessa é esta: assim serás feliz e gozarás de uma longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os vossos filhos, mas eduquem-nas com disciplina e equilíbrio, em nome do Senhor. Ou seja, nós vemos também a relação aos próprios filhos, a relação entre os filhos e os pais, pais e filhos. Mas isso tudo começa no berço. Começa tudo quando há respeito entre maridos e esposas, porque isso também vai influenciar os filhos e os filhos vão adotar isso. Se as esposas não obedecem os maridos não amam as esposas, obviamente que isso vai ter repercussões no lar e repercussões na vida dos próprios filhos, etc, etc. Por isso essa lição, para não alongar mais, desafia-nos a ideia de nós encararmos a ideia de sujeição como um mandamento, como uma forma de obediência, como uma forma, inclusive, também de testemunho. Obedecer a todo mundo. Obedecer aos governantes, obedecer aos patronos, obedecer os amigos, obedecer os irmãos, obedecer os pais, obedecer as esposas, obedecer os maridos, obedecer a igreja, obedecer às autoridades, obedecer a Deus, obedecer a tudo e todos. Mas isso envolve a ideia de humildade, a ideia de renúncia,
a ideia de altruísmo, a ideia de considerar uns aos outros superiores a nós. Só assim conseguiremos dar este belo testemunho de uma forma eficaz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a interiorizar estas lições e procurar aplicar na nossa vivência. Não é fácil. Isto que eu estou a dizer não é nada pera doce. Não é uma coisa dizer, uau, isso aí é bom. Sujeitar é sempre algo desconfortável. Mas, enfim, é aquilo que Deus espera de nós. É isso também que Deus nos manda a fazer. Vamos terminar com uma palavra de oração. Vou pedir ao irmão que nos possa terminar com uma palavra de oração, se faz favor. Amém.